Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Tite, após o jogo, crava acerto com 2 jogadores e joga a bola para o Bruno Spindel. Eu estava lá, coladinho. Eu vou falar sobre isso para vocês. Muitos de vocês mandaram mensagens hoje dizendo que me viram atrás do Bruno Spindel na imagem ontem. A gente vai falar sobre todas as reações e o que apuramos sobre esse assunto. Diretoria do Flamengo só vai efetivamente anunciar reforços após o jogo contra o Palmeiras. Foco total, não estamos classificados. O Flamengo deu um banho de bola no Palmeiras. Mas tem outro jogo, são 2 partidas e temos que manter os pés no chão. Os caras lá estão desesperados, hein? Imprensa 011 detona o Palmeiras, detona todo mundo e dá o Flamengo como certo, como classificado na Copa do Brasil para as quartas de finais. Nós não vamos cair nessa, não. Não tem ninguém classificado, não. Jogaremos com os pés no chão da mesma maneira para poder detonar o Palmeiras de novo no Sandy Júnior Arena e derrubar o Abel Ferreira. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Que momento, meus amigos, que momento nós estamos vivendo. Às vezes eu me belisco, será que eu estou sonhando? Não, é realidade, o momento é todo nosso. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, sobe, drone, sobe, apura tudo pra gente. Galera, o que foi aquilo ontem? Um atropelamento. Você gostou da atuação do Flamengo? Então dá um apoio pra gente. Mete o dedo no like. Logo no início do vídeo. Mete o dedo no like. Vamos lá. Sobe agora. Quantas pessoas já deixaram o like de todos vocês que estão assistindo? Gostou da atuação? Mete o dedo no like então. O Flamengo literalmente passou o carro. Atropelou e não anotaram a placa em cima do Palmeiras, que olha, a gente já vinha falando sobre isso aqui. Os influenciadores do Palmeiras estavam muito pessimistas, a torcida do Palmeiras não veio em grande número, organizando lá, dizendo que o Flamengo, o vídeo que eu postei, né, da torcida do Palmeiras saindo do Maracanã, corri até risco, rapaz, que loucura, hein? Postei um vídeo já quase na madrugada, né, quase meia-noite, Polícia Federal escoltando, Rodoviária Federal, Polícia Militar do Rio de Janeiro escoltando os ônibus saindo, e o meu carro fica parado exatamente onde fica o ônibus da torcida visitante, né? Então eu pude registrar exatamente o momento em que os ônibus saíam daqui do Maracanã para São Paulo. E aí eu tava filmando os caras ali com cara de bravo, né? Tipo assim, vai ficar filmando o que ainda aqui? Tá querendo tirar onda? E a gente filmando ali dizendo, será que a viagem deles vai ser tranquila? Será que eles vão ter um sono tranquilo? Como é que será a madrugada dessas pessoas, desses seres humanos que estão dentro desses ônibus, rumo à capital paulista, rumo ao 011? Acho que não foi tranquila não, rapaz. Os caras nem dormiram e hoje já foram todas as notícias, né, de que torcedores invadem o CT do Palmeiras, a Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, invadindo o centro de treinamento do Palmeiras. A presidente do Palmeiras proibiu os jogadores de irem falar com os torcedores alviverdes. Enfim, o clima está pesado pelos lados de um clube que não dá para poder a gente esconder aqui que é um clube que vence muito nos últimos anos e é o grande rival do Flamengo no futebol nacional, no cenário nacional. Eles vivem um momento de turbulência, nuvem negra passando por eles. Que permaneça por lá, meus amigos. Permaneça por lá. O Flamengo tem a grande chance de, na próxima quarta-feira, derrubar o treinador mais uma vez. O Flamengo que é algoz do Palmeiras nos últimos anos
onde o Flamengo derruba os treinadores do Palmeiras. Se pegar os últimos 2 treinadores anteriores ao Abel Ferreira, quem derrubou foi o Flamengo. Mesmo não sendo rival deles da capital, né, de São Paulo. O Flamengo ontem, com uma atuação espetacular, ali não chamou a polícia, cara, polícia militar para tirar os torcedores que saíram escoltados pela polícia de dentro, foram expulsos do CT do Palmeiras. Leila que não quis conversa com eles, não. Então, assim, o bicho vai pegar, é retaliação contra o presidente, contra o treinador, eles estão na bronca com todo mundo, chamando o jogador de vagabundo, enfim, que fique por lá, não venha para cá essa turbulência. E tem tudo para não vir mesmo. Então, o Flamengo se encontrou. O que aconteceu ontem é algo raro de ver. O resultado do jogo, 2-0, não reflete em nada o que aconteceu dentro de campo. Muito pelo contrário, o Flamengo amassou o Palmeiras. Foi um atropelamento. O Flamengo poderia ter metido tranquilamente 4-0 ou 5. E a gente enumera aqui as chances perdidas pelo Flamengo. Primeiro tempo, Pedro, eram 2 contra o goleiro, ele tenta dar de calcanhar, o Gerson poderia ter chapado a bola para dentro, numa chance claríssima de gol. No segundo tempo, 2 contra o goleiro mais uma vez, 2 contra 1, né? Na verdade, ainda tinha o goleiro, e o Wesley acaba não finalizando, tentando o passe para o Gabigol, toca atrás, e outras oportunidades, sem contar o predomínio absoluto que o Flamengo teve dentro do jogo. O Palmeiras veio fazer vergonha no Rio de Janeiro, veio para não jogar, praticou o antijogo. A gente viu de um lado um time que simplesmente queria muito a vitória, queria vencer, e do outro um time que não queria jogar. Eu passei no Maracanã agora à noite, já no dia seguinte, 24 horas após a partida, e o Ederson ainda está batendo tiro de meta. De inúmeros tiros de meta que ele iria bater, e que simplesmente levava minutos, horas para poder chutar a bola para frente, e não levou um cartão amarelo até agora. Seu Braulio, você é muito fraco. Braulio é o juiz de ontem. Rafael Veiga era para ser expulso, Flamengo prejudicado pela arbitragem. O Bruno Spindel foi muito bem ontem na coletiva, porque tem que reclamar quando ganha sim. Porque quando você só reclama quando perde, fica sendo um choro de perdedor. Então você amassa o adversário, mete 2-0 e ainda sai insatisfeito, reclamando da arbitragem. Eu sempre digo que o melhor momento para você reclamar da arbitragem quando ela te prejudica é quando você ganha. Porque ninguém vai reclamar de choro. Quer dizer, você ganhou, amassou o adversário, meteu 2-0 no grande rival que você ainda reclama. Tipo assim, eu queria mais. Você ainda passa a impressão para o adversário que você, meu amigo, é muito superior. E o Flamengo, tecnicamente, é muito superior ao Palmeiras de hoje. E o Flamengo, fisicamente, gente, é uma diferença absurda. O Palmeiras não vai conseguir se recuperar fisicamente do que nós vimos no Maracanã. Não dá tempo em uma semana para poder recuperar aquilo que é importante no futebol, que é o condicionamento físico. A gente viu jogadores abaixo fisicamente, como o Rafael Veiga, como o Zé Rafael. Mas, então, Fábio, está dizendo que o Flamengo vai amassar de novo e está liquidado a fatura? Não estou falando nada disso. Muito pelo contrário. E parabéns à diretoria do Flamengo, que tomou a posição que eu falei ontem no vídeo que fiz, que, claro, é uma posição que a gente fica... Puxa vida, eu queria ter logo o anúncio dos contratados, dos jogadores que o Flamengo está praticamente acertando ou acertou a contratação. E a diretoria foca na partida contra o seu principal rival. Não está definido. 2-0, o Palmeiras tem uma bola aérea forte. E quantas vezes a gente já viu um time que tecnicamente está mais fraco do que o outro, fisicamente também, acabar conseguindo reverter um resultado em jogos de Copa? O Flamengo tem que manter o foco total na Copa do Brasil e nesse confronto de volta com o Palmeiras. Primeiro jogo contra o São Paulo, que também é importantíssimo. Vale a liderança do Campeonato Brasileiro, a permanência na liderança. Depois, esse jogo contra o Palmeiras. A diretoria do Flamengo tomou a decisão, mais uma vez, consultando, a gente já tinha trazido isso para vocês, né? A gente confirmou ontem. O Flamengo vai anunciar algum reforço? Não.
Gente, nós não teremos novidades em relação a reforços até quarta-feira, às 22 horas, pelo menos, que é o horário que terminará a partida contra o Palmeiras. Isso é uma definição da diretoria do Flamengo. O foco total estará no jogo contra o Palmeiras. E aí, a gente vai dizer para vocês o seguinte: a diretoria, a parte do futebol, ela estava muito preocupada com o foco que estava se dando apenas a questão do estádio. E, gente, não tem jeito. Estádio é algo que quem marcou o leilão, pô, não é o Flamengo que escolhe a data do leilão. Coincidentemente, foi no mesmo dia de um jogo importantíssimo. E aí não tem jeito. E é um momento marcante. Talvez seja o momento mais importante da história do Flamengo. Talvez não. É o momento que é patrimônio. Quando a gente fala de patrimônio, é algo que ficará para a eternidade. Então, é o momento mais importante da história. E aí divide as atenções com um jogo importante. E essa era a grande preocupação da diretoria. E por isso, mesmo com o andar, o Flamengo que caminha para contratar jogadores importantes, e eu vou falar para vocês ainda nesse vídeo, não falou nada sobre isso. E aí você tem duas situações distintas ao término do jogo. Você tem a fala do Marcos Braz na zona mista, dizendo que Claudinho, quando foi perguntado, a gente vai manter a proposta, mas é uma situação difícil, e diz que é uma situação muito difícil. E do outro, que era onde eu estava, a coletiva do técnico Tite. E eu estava à frente, o Bruno Spindel estava posicionado, eu estava posicionado exatamente atrás do Bruno Spindel, que estava na fileira da frente, do meu lado, mais à frente, e vocês viam, né? Alguns de vocês até me mandaram hoje, vi você nas imagens, não sei se do Sport TV, da Globo, não sei, porque não vi hoje nada relacionado ao jogo de ontem ainda, vou ver agora, mas vocês mandaram para mim, vários de vocês, vi você bem coladinho ali na cola do Bruno Spindel, né? Atrás dele e tal. E exatamente, a gente procura fazer exatamente isso, né? Eu estava ali, acompanhei a reação dele quando o Tite, por 2 vezes, e o Tite eufórico, assim, não tem como ficar, por mais experiente que seja, não tem como não ficar eufórico com a atuação do Flamengo, a melhor do ano, a melhor atuação de um clube brasileiro no ano. Não é qualquer rival que estava do outro lado. O Flamengo atropelou, o resultado não condiz com o que foi dentro de campo. Um amasso completo. Parecia que o Flamengo estava jogando contra o Bangu, contra o Olaria, com todo respeito aos clubes do Rio, os pequenos do Rio. O Palmeiras, nem quando jogou contra o Chelsea, a final do Mundial, ele jogou de uma maneira tão covarde como foi ontem. Então, assim, foi um amasso total. E aí o Tite disse por 2 vezes, uma vez ele chegou, ele disse na coletiva o seguinte: o Bruno parece que vai anunciar alguns reforços aí, né? Ele vai sentar aqui depois de mim e vai anunciar alguns reforços que estão acertados. E aí brincou e tal, e aí na hora, claro, a gente estava atrás do Bruno, e o Bruno falou, o Tite quer mesmo me complicar, sabe que a gente não pode falar agora. E aí depois, o Tite voltou numa outra pergunta e tal, que não era nada relacionado à questão de reforços, ele fala, não, o Bruno vai anunciar 2, né, Bruno? São 2, né, que já estão engatilhados, praticamente contratados aí. Bom, nós sabemos quem são, né, os jogadores que o Flamengo negocia. Sabemos que o Flamengo negocia com mais de 2. Que a gente saiba, são 3. Claudinho, Michael e Paquetá. Se tem 2 contratados, sinceramente eu não sei. Mas tem 2 que estão praticamente acertados, segundo o próprio técnico Tite, até mesmo pela menção ali do Bruno Spindel, que disse, o Tite está de brincadeira, né? Falou pro filho do Tite, que estava logo atrás dele, sentado ao meu lado, o Matheus Bach, virou e falou assim, ele sabe que eu não posso falar. Enfim, e aí o Bruno, sabendo que após a coletiva do Tite, a galera da imprensa ia toda nele, a gente estava esperando acabar a entrevista para poder, claro, perguntar, ele vai e na última pergunta, quando fala, última pergunta, o Bruno Spindel levanta e sai rapidamente do auditório, claramente, porque sabia que seria perguntado, mas a gente, nos bastidores, procurando saber, falou, cara, não adianta, o Flamengo se fechou e não vai falar sobre reforços antes do jogo de volta contra o Palmeiras. E aí vem a notícia hoje
do jornal Eurofutebol, jornal europeu, que fala que o Zenit está pronto para liberar o meio atacante Claudinho. E segundo o jornal, isso não é uma notícia nossa, até porque a gente tinha a informação que o Zenit primeiro buscava a contratação de algum jogador para ser anunciado e aí sim liberar o Claudinho para jogar no Flamengo. No entanto, a publicação do jornal Eurofutebol diz que, mostrar até para vocês aqui, diz o seguinte: Claudinho, peraí, deixa eu botar aqui na tela para vocês verem. Aqui, olha. A publicação diz: a diretoria do clube russo só quer garantir a permanência de Wendel, outro brasileiro, para, então, finalmente entrar em um acordo com o Flamengo pela venda do Claudinho. Ou seja, o negócio realmente tem tudo para dar certo. Aqui, né, a imprensa russa, né, através do jornal Eurofutebol, dando aí como um negócio praticamente certo, né, que eles querem apenas, primeiro, garantir a permanência do Wendel, que é um outro jogador brasileiro, que negocia também com o clube, na verdade, negocia com o clube turco, né, com o Galatasaray. A saída, parece que eles não chegaram a um acordo e ele quer garantir a permanência do Wendel para poder liberar o Claudinho. E aí, você tá feliz? Pô, então mete o dedo no like aí. Daqui a pouco estaremos ao vivo na nossa live para poder trazer esses e outros assuntos para vocês. Mete o dedo no like e saudações rubro-negras. Tchau, tchau.